Este é Mercúrio, o planeta que não deveria existir. 58 milhões de quilômetros do Sol, tão próximo que o disco solar aparece mais de 3 vezes maior do que é visto da Terra, existe um planeta que desafia quase todos os modelos de formação planetária. É o menor planeta do Sistema Solar, menor que a Lua Ganimedes de Júpiter, menor que a Lua Titã de Saturno, um mundo tão diminuto que, se o colocássemos ao lado da Terra, pareceria uma bola de bilhar ao lado de uma bola de beisebol. Sua superfície é marcada por bilhões de anos de bombardeio, crivada de crateras e cinza, assemelhando-se tanto à Lua que os primeiros observadores telescópicos tiveram dificuldades para diferenciá-los. E, no entanto, por toda a sua pequena dimensão e aparência desgastada, Mercúrio esconde algo extraordinário em seu interior. Sob sua fina crosta rochosa, uma camada tão frágil que se resume a uma mera nota geológica, encontra-se um núcleo metálico que ocupa cerca de 85% do raio do planeta e cerca de 70% de sua massa total. Mercúrio é, em essência, uma bola de ferro com uma fina camada de rocha. Nenhum outro planeta no Sistema Solar possui uma proporção semelhante. O núcleo da Terra, em comparação, ocupa apenas 55% de seu raio e 32% de sua massa. Marte e Vênus têm proporções similares. Mercúrio é a exceção, a anomalia. O planeta que parece ser um núcleo sem um corpo. Esse é o mistério central. Para onde foi o manto de Mercúrio? Aldragar algo removeu a maior parte das camadas externas rochosas deste planeta ou impediu que elas se formassem desde o início. O resultado é um mundo absurdamente denso para seu tamanho. A densidade não comprimida de Mercúrio, o que sua densidade seria se você removesse o efeito da compressão gravitacional, é de 5,3 gramas por centímetro cúbico, superior a qualquer outro planeta, incluindo a Terra. Os materiais dentro de Mercúrio são, peso por peso, mais pesados do que os materiais de qualquer outro mundo rochoso que conhecemos. É uma bola de canhão em um sistema solar de bolas de beisebol. Mas a estranheza não termina com o núcleo. Mercúrio está encolhendo. Sua superfície é cruzada por vastas estruturas semelhantes a penhascos, escarpas lobadas, que se estendem por centenas de quilômetros e se elevam mais de 1 quilômetro acima do terreno circundante. Essas são as rugas de um planeta que está lentamente, e de forma mensurável, se contraindo à medida que seu enorme núcleo de ferro esfria e se solidifica. O planeta perdeu cerca de 7 quilômetros de seu raio desde o fim do período de intenso bombardeio. E ainda está encolhendo hoje. Mercúrio é um mundo que está se puxando para dentro, apertando-se como um punho em torno de seu próprio coração em resfriamento. E então, há o gelo. Nos polos do planeta mais próximo do Sol, em um mundo onde as temperaturas diurnas da superfície atingem 430 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter zinco e chumbo, existe gelo d'água. Gelo d'água real, confirmado e abundante, escondido nas sombras permanentes de crateras polares que não veem a luz do Sol há bilhões de anos. No planeta mais quente do Sistema Solar interno, o gelo sobreviveu por eras geológicas na escuridão perpétua, apenas alguns graus acima do zero absoluto, enquanto o solo iluminado pelo Sol próximo assa a temperaturas que destruiriam qualquer espaçonave já construída. Mercúrio não deveria existir como é. Sua composição desafia os modelos padrão de formação planetária. Seu núcleo é grande demais. Seu manto é fino demais. Sua superfície é jovem em algumas áreas e velha em outras. Seu campo magnético, embora fraco, não deveria existir de forma alguma para um planeta de seu tamanho. E seu gelo deveria ter evaporado ou sublimado há muito tempo. Cada fato sobre Mercúrio levanta uma pergunta. Cada resposta gera um novo paradoxo. Esta noite, vamos desmontar Mercúrio, camada por camada, mistério por mistério,
e ver o que este estranho e quebrado mundo revela sobre a formação do sistema solar, a natureza dos planetas rochosos e os processos violentos que moldaram cada mundo que conhecemos. Porque Mercúrio não é apenas o menor planeta, é o mais extremo. E os planetas mais extremos sempre têm mais a ensinar. Não se esqueça de se inscrever, pois ainda há muitas histórias cósmicas extraordinárias esperando por você. Mercúrio é conhecido desde a antiguidade. Visível a olho nu, é um ponto de luz tênue e esquivo que nunca se afasta muito do Sol, aparecendo brevemente acima do horizonte, logo após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol, antes de desaparecer de volta no brilho solar. Os antigos sumérios o registraram já no terceiro milênio antes de Cristo. Os gregos deram-lhe 2 nomes, acreditando que se tratava de 2 objetos distintos: Apolo, para a aparição matutina, e Hermes, para a vespertina. Foram os romanos que o nomearam Mercúrio, em homenagem ao mensageiro ágil dos deuses, um nome apropriado para um planeta que completa uma órbita ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres, mais rápido do que qualquer outro. Mas, durante a maior parte da história, Mercúrio era pouco mais do que um ponto de luz no crepúsculo. Sua proximidade com o Sol tornava extraordinariamente difícil a sua observação através de telescópios. A turbulência atmosférica próxima ao horizonte, onde Mercúrio sempre aparece, desfocava as imagens além do útil. Galileu o observou, mas não conseguiu resolver nenhuma característica. Durante séculos, os melhores mapas de Mercúrio eram essencialmente em branco, um pequeno círculo sem detalhes. A primeira sonda a visitar Mercúrio foi a Mariner 10 da NASA, que fez 3 sobrevoos do planeta em 1974 e 1975. O que encontrou era superficialmente familiar. Uma superfície fortemente craterada que se parecia notavelmente com a da Lua. Mas a semelhança era enganosa. A Mariner 10 mapeou apenas cerca de 45% da superfície de Mercúrio e, mesmo nessa visão limitada, encontrou características que não tinham análogos lunares. As escarpas lobadas, enormes falhas semelhantes a penhascos que atravessam a superfície, eram diferentes de qualquer coisa vista na Lua ou em Marte. Elas sugeriam um processo de contração em escala planetária que não tinha paralelo em nenhum outro lugar do sistema solar interno. A Mariner 10 também detectou algo inesperado: um campo magnético. Era fraco, cerca de 1% da força do campo terrestre, mas estava lá. Um campo magnético global, dipolar, gerado internamente por algum tipo de processo de dínamo no núcleo do planeta. Isso era intrigante, pois as teorias predominantes sugeriam que um planeta tão pequeno quanto Mercúrio deveria ter esfriado há muito tempo, com seu núcleo solidificando completamente e desligando qualquer dínamo. E, no entanto, lá estava ele, um campo magnético, fraco, mas inconfundível, envolvendo Mercúrio em uma frágil magnetosfera que desviava o vento solar. A dificuldade de alcançar Mercúrio não pode ser subestimada. Embora Mercúrio esteja muito mais próximo da Terra do que os planetas exteriores, é paradoxalmente mais difícil de alcançar do que Júpiter. A razão é a gravidade do Sol. Uma sonda lançada da Terra em direção ao sistema solar interno ganha velocidade à medida que cai em direção ao Sol. Quando chega à órbita do Mercúrio, está viajando rápido demais para ser capturada pela fraca gravidade do pequeno planeta. Desacelerar requer enormes quantidades de combustível ou, alternativamente, uma longa série de sobrevoos assistidos pela gravidade que gradualmente reduzem a velocidade excessiva da sonda. É por isso que a Mariner 10, apesar de ter chegado a Mercúrio em 1974, pôde apenas realizar sobrevoos. Não carregava combustível suficiente para entrar em órbita. E é por isso que a Messenger, apesar de ter sido lançada em 2004, não chegou a Mercúrio até 2011,
passou 7 anos realizando um sobrevoo da Terra, 2 de Vênus e 3 de Mercúrio, antes de ter reduzido velocidade o suficiente para entrar em órbita. A jornada até Mercúrio é uma dança lenta de assistências gravitacionais, exigindo paciência e precisão que rivalizam com qualquer missão aos planetas exteriores do Sistema Solar. Seriam necessários mais de 30 anos até que outra sonda visitasse Mercúrio após a Mariner 10. Em 2011, a missão Messenger da NASA, que significa Mercúrio, superfície, ambiente espacial, geoquímica e medição de distâncias, entrou em órbita ao redor do planeta, tornando-se a primeira sonda a realizar tal feito. Nos 4 anos seguintes, a Messenger mapeou toda a superfície, mediu a composição das rochas e do solo, caracterizou detalhadamente o campo magnético, sondou o interior do planeta por meio de medições de gravidade e descobriu os depósitos de gelo polar que haviam sido sugeridos por observações de radar na Terra na década de 1990. As descobertas da Messenger foram prolíficas. Durante sua missão, a sonda retornou mais de 277 mil imagens e milhões de medições espectrais. Ela revelou que a superfície de Mercúrio é rica em elementos voláteis, enxofre, potássio, sódio, cloro, que deveriam ter sido eliminados se o planeta tivesse sido submetido ao aquecimento extremo sugerido por alguns modelos de formação. Mapeou a distribuição desses voláteis pela superfície, encontrando concentrações que variavam conforme o contexto geológico. Mediu o campo gravitacional do planeta com precisão suficiente para restringir modelos da estrutura interna, confirmando o grande núcleo e o manto fino. Detectou as cavidades, aquelas estranhas depressões brilhantes que se formam ativamente pela primeira vez. E forneceu os dados que, quando combinados com o radar terrestre, provaram a existência de depósitos de gelo polar, além de qualquer dúvida razoável. A missão também revelou que a superfície de Mercúrio é notavelmente homogênea em alguns aspectos e surpreendentemente variada em outros. Todo o planeta é coberto por um material escuro, pobre em ferro e rico em voláteis, que é diferente da composição superficial de qualquer outro corpo terrestre. A superfície não é basáltica, da maneira que as Maria da Lua são. É algo distinto, uma impressão química única que reflete a formação e evolução incomuns de Mercúrio. A missão terminou em 30 de abril de 2015, quando a Messenger, com seu combustível esgotado, foi deliberadamente colidida contra a superfície de Mercúrio a mais de 14 mil quilômetros por hora, criando uma nova cratera com cerca de 16 metros de diâmetro. Uma pequena adição a uma superfície já marcada por bilhões de anos de cicatrizes de impactos. O que a Messenger revelou transformou nossa compreensão de Mercúrio. O planeta não era o corpo geologicamente inerte e morto que muitos haviam assumido. Ele era dinâmico, complexo e profundamente estranho. E as perguntas que surgiram ainda não foram respondidas. Elas são, na verdade, a razão pela qual a Agência Espacial Europeia e a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão lançaram a Bepi-Colombo, a missão mais complexa já enviada a Mercúrio, que completou seu 6º e último sobrevoo em janeiro de 2025 e agora está a caminho de entrar em órbita ao redor do planeta em novembro de 2026. Para entender por que o núcleo de Mercúrio é tão extraordinário, é preciso compreender como é um planeta rochoso normal por dentro. Os 4 planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, compartilham uma estrutura básica comum, um núcleo metálico rico em ferro, cercado por um manto de silicatos, coberto por uma fina crosta de silicatos. Essa estrutura é consequência da diferenciação, o processo pelo qual um protoplaneta jovem e fundido se separa em camadas, com o material mais denso, ferro e níquel, afundando para o centro, e o material mais leve, silicatos, flutuando para a superfície. É o equivalente planetário ao óleo e água se separando em um copo. Para a Terra,
Vênus e Marte, as proporções são amplamente semelhantes. O núcleo representa cerca de 30 a 35% da massa do planeta em cada caso. O manto, a espessa camada rochosa entre o núcleo e a crosta, compõe a maior parte do volume restante. A crosta, fina e quebradiça, é apenas uma pele na superfície. Essa proporção de aproximadamente 1/3 de núcleo e 2/3 de manto parece ser o resultado natural da formação de um planeta rochoso a partir da mistura de materiais de ferro e silicatos que existiam na nebulosa solar. Mercúrio quebra completamente esse padrão. Seu núcleo representa cerca de 70% de sua massa e aproximadamente 85% de seu raio. O manto tem apenas cerca de 400 quilômetros de espessura, em comparação com o manto da Terra, que chega a quase 2.900 quilômetros. O manto de Mercúrio é, proporcionalmente, mais fino do que a casca de uma laranja. O planeta é, para usar uma comparação apreciada pelos cientistas planetários, essencialmente uma bola de canhão, uma esfera de ferro densa com uma fina camada de rocha. Essa anomalia foi reconhecida desde a década de 1970, quando as medições da Mariner 10 sobre a massa e o raio de Mercúrio confirmaram pela primeira vez sua densidade extraordinariamente alta. No entanto, explicar essa característica tem se mostrado muito mais difícil do que reconhecê-la. 3 amplas categorias de hipóteses foram propostas, cada uma invocando um mecanismo diferente e um momento distinto na história de Mercúrio. E nenhuma delas foi confirmada de forma definitiva. A primeira hipótese é o modelo do impacto gigante. Nesse cenário, Mercúrio se formou originalmente como um planeta muito maior, talvez comparável em tamanho a Marte, com uma proporção normal de ferro para silicatos. No início da história do Sistema Solar, esse proto-Mercúrio foi atingido por um impactador massivo que removeu a maior parte de seu manto de silicatos, deixando para trás o núcleo de ferro e apenas um fino remanescente de rocha. Isso é conceitualmente semelhante ao impacto gigante que se acredita ter criado a Lua da Terra, mas muito mais violento, exigindo a remoção de cerca de 60 a 70% da massa original do planeta. A física de tal colisão foi modelada extensivamente. Simulações mostram que um impacto frontal a cerca de 20 km por segundo ou um golpe lateral a cerca de 35 km por segundo poderia remover material suficiente do manto para produzir a composição atual de Mercúrio. Mas há um problema sério. Para onde foi o material removido? Se o material de silicato ejetado permanecesse em órbitas cruzando Mercúrio, ele se reacumularia gradualmente no planeta ao longo de dezenas de milhões de anos, restaurando a composição original. Para que a hipótese do impacto gigante funcione, algo deve ter removido os destroços, seja varrendo-os para o Sol ou limpando-os por algum outro mecanismo. Um estudo de 2020 propôs uma solução: o vento solar primordial. No início do Sistema Solar, o vento solar do jovem Sol era de 10 a 100 vezes mais intenso do que é hoje. Esse fluxo poderoso de partículas carregadas poderia ter proporcionado arrasto suficiente sobre os pequenos detritos de silicato ejetados pelo impacto para expulsá-los de órbitas cruzando Mercúrio em menos de 1 milhão de anos. Muito mais rápido do que o material poderia reacumular. Se esse mecanismo funcionou, ele resolveria o problema da reacumulação e tornaria a hipótese do impacto gigante mais plausível. Mas simulações N-Corpus contam uma história desanimadora. Um estudo de 2022 descobriu que as condições específicas de colisão necessárias para remover o manto de Mercúrio por meio de um único impacto gigante são extremamente raras, ocorrendo em menos de 1% de todos os impactos gigantes em simulações realistas da formação de planetas terrestres. Eventos formadores de Mercúrio são, por essa estimativa, pelo menos 20 vezes mais raros do que eventos formadores da Lua. Um único impacto gigante pode explicar a composição de Mercúrio,
mas requer uma colisão extraordinariamente improvável. Uma versão alternativa, a hipótese do impacto e fuga, propõe que o protomercúrio não foi o alvo, mas sim o projétil. Nesse cenário, o protomercúrio raspou um corpo muito maior, talvez proto-Vênus ou proto-Terra, em um ângulo raso, perdendo grande parte de seu manto no encontro, enquanto o corpo maior absorveu o material removido. Uma ou mais dessas colisões de impacto e fuga poderiam ter progressivamente removido as camadas de silicatos de mercúrio sem exigir um único evento impossivelmente violento. Esse modelo também explica por que mercúrio retém elementos voláteis como enxofre e potássio que deveriam ter sido vaporizados em uma colisão frontal de alta energia, uma característica que o modelo clássico do impacto gigante tem dificuldade em explicar. A segunda hipótese é a fotovaporização. A ideia de que o intenso calor do jovem Sol evaporou o material silicatado da superfície de Mercúrio no início da história do planeta, antes que o manto estivesse completamente solidificado. Nas regiões mais internas da nebulosa solar, as temperaturas eram altas o suficiente para vaporizar certos minerais. Se Mercúrio se formou nesse ambiente térmico extremo, pode ter perdido o material silicatado através de um processo gradual de evaporação, em vez de um impacto repentino. No entanto, cálculos sugerem que esse mecanismo não é eficiente o bastante para remover a enorme quantidade de material do manto necessária para produzir a composição atual de Mercúrio. Pelo menos, não para um planeta da massa de Mercúrio. A terceira hipótese evita a destruição por completo. Ela propõe que Mercúrio nasceu rico em ferro, que os materiais dos quais se formou já eram enriquecidos em ferro metálico em relação aos silicatos, simplesmente por causa de onde Mercúrio se formou na nebulosa solar. Perto do Sol, as temperaturas no disco protoplanetário eram altas o suficiente para afetar a condensação e agregação de diferentes minerais. Um estudo de 2022 da Universidade de Copenhague propôs que seixos de ferro podem ter nucleado e crescido de forma mais eficiente do que seixos silicatados no quente disco interno, produzindo uma população de planetesimais enriquecidos em ferro, que eventualmente se agregaram para formar Mercúrio. Nesse modelo, Mercúrio nunca foi despojado de seu manto. Ele nunca teve um manto espesso para começar. Cada hipótese faz previsões diferentes sobre a composição de Mercúrio, sobre a distribuição de elementos voláteis, sobre a história térmica do manto e sobre o registro geológico do planeta. Distinguir entre elas requer dados que, em muitos casos, ainda não temos. A Bepi-Colombo, com seu conjunto de 16 instrumentos em 2 orbitadores, foi especificamente projetada para fornecer muitas das medições necessárias. Mapas de composição superficial de alta resolução, modelos detalhados do campo gravitacional, medições precisas do campo magnético e análises espectroscópicas que poderiam revelar a história química das rochas de Mercúrio. A resposta para por que o núcleo de Mercúrio é tão grande pode também ter implicações muito além do nosso sistema solar. Um número crescente de exoplanetas, às vezes chamados de supermercúrios, foi descoberto com densidades que sugerem composições igualmente ricas em ferro. Kepler 107c, por exemplo, tem uma densidade de cerca de 12,6 gramas por centímetro cúbico, mais do que o dobro da Terra, sugerindo uma fração de núcleo ainda maior do que a de Mercúrio. Compreender como Mercúrio adquiriu seu enorme núcleo pode nos ajudar a entender como uma classe inteira de exoplanetas surgiu. Mercúrio está encolhendo. Isso não é uma metáfora ou uma especulação. Um fato medido e observável, escrito na superfície do planeta, em estruturas tão grandes que podem ser vistas a partir da órbita. As evidências se manifestam na forma de escarpas lobadas, longas e curvas, semelhantes a falésias, que serpenteiam pelo terreno de Mercúrio por centenas de quilômetros. Essas escarpas
são a expressão superficial de falhas de empurrão. Fraturas na crosta, onde um bloco de rocha foi empurrado para cima e sobre o bloco adjacente, impulsionado por forças compressivas. Na Terra, as falhas de empurrão são mais comumente encontradas nas bordas das placas tectônicas, onde placas crustais colidem e uma é forçada para baixo da outra. Mas Mercúrio não possui tectônica de placas. É um planeta de uma única placa. Toda a sua superfície é uma única e ininterrupta casca de crosta rígida. Em um planeta de uma única placa, a compressão não vem de colisões de placas, mas do resfriamento do interior. À medida que o enorme núcleo de ferro de Mercúrio lentamente perde calor para o espaço, ele se contrai. À medida que o núcleo encolhe, a crosta deve acomodar o volume reduzido. Mas a rocha não se estica bem. Em vez disso, ela se quebra. As falhas de empurrão se formam, empurrando seções da superfície para cima, criando as escarpas lobadas que a Mariner 10 fotografou pela primeira vez na década de 1970 e que a Messenger mapeou por todo o globo. O maior desses escarpes é o Enterprise Rupes, um penhasco com cerca de 1.000 quilômetros de comprimento e mais de 3 quilômetros de altura, comparável em extensão à falha de San Andreas, na Califórnia. O Enterprise Rupes atravessa o fundo da bacia de Rembrandt, uma das maiores crateras de impacto de Mercúrio, demonstrando que a falha se formou após a criação da cratera, e, portanto, que a contração ocorreu depois do fim do período de intenso bombardeio, nos últimos 4 bilhões de anos. A quantidade total de contração é um assunto de debate. As estimativas variam de 2 a 14 quilômetros de redução no raio do planeta, dependendo de quais escarpes de falha estão incluídos na análise e como seus deslocamentos são medidos. Uma estimativa conservadora, baseada apenas em características com evidências claras de falhas compressivas, sugere cerca de 2 a 4 quilômetros. Uma estimativa mais abrangente, contando todas as características que poderiam ser contraídas, eleva o número para 7 quilômetros ou mais. Mas a descoberta mais notável ocorreu nos meses finais da missão Messenger, quando a órbita da sonda foi reduzida a altitudes tão baixas quanto 25 quilômetros acima da superfície, perto o suficiente para resolver características de apenas algumas dezenas de metros de largura. Nessa resolução, o Messenger encontrou pequenos escarpes de falha, fissuras minúsculas na paisagem, com apenas alguns quilômetros de extensão e algumas dezenas de metros de altura, devem ser extremamente jovens. Tais características pequenas seriam apagadas pela constante chuva de micrometeoritos em poucos centenas de milhões de anos. Sua sobrevivência significa que se formaram recentemente, talvez nos últimos poucos centenas de milhões de anos, ou até mesmo mais recentemente. Em 2023, pesquisadores da Open University descobriram centenas de pequenos grabens, fraturas extensivas, situados sobre os maiores escarpes compressivos. Esses grabens se formam quando a superfície superior de uma falha de empurrão é esticada enquanto é empurrada para cima. Sua presença e sua condição intacta e não erodida fornecem mais evidências de que as falhas de Mercúrio não são meros relíquias antigas. Elas estão ativas. Mercúrio não é um planeta que encolheu há muito tempo e depois parou. É um planeta que ainda está encolhendo, agora mesmo, à medida que seu núcleo continua a esfriar e contrair. Essa contração contínua significa que Mercúrio é seismicamente ativo. A formação de novas falhas e a reativação das existentes devem produzir Mercurquakes, eventos sísmicos análogos a terremotos, causados pela liberação súbita de estresse ao longo dos planos de falha. Nunca medimos um Mercurquake. Nenhum sismômetro jamais foi colocado na superfície de Mercúrio. Mas as evidências de falhas em andamento tornam sua existência virtualmente certa. Se uma missão futura implantar sismômetros em Mercúrio,
Os cientistas esperam detectar tremores associados à contínua contração do planeta, o batimento cardíaco de um mundo que está lentamente, inexoravelmente, se apertando em torno de seu próprio núcleo em resfriamento. Imagine-se de pé na superfície de Mercúrio, em algum lugar próximo ao Enterprise Ruppis. Abaixo de você, o solo se inclina suavemente em direção a uma face de penhasco que se eleva a 1 quilômetro ou mais acima da planície circundante. Uma parede de rocha tão alta quanto os picos mais elevados das montanhas Apalaches, se estendendo até o horizonte em ambas as direções. Este penhasco não foi formado pela erosão ou pela erupção vulcânica ou pelo impacto de um asteroide. Foi formado pelo próprio planeta, se dobrando sob a lenta e implacável contração de seu interior. E em algum lugar sob seus pés, profundo no núcleo de ferro, o resfriamento continua. O planeta se encolhe um pouco, se aperta um pouco mais, se comprime um pouco mais. O penhasco pode crescer imperceptivelmente ao longo do próximo 1.000.000 de anos. O planeta está vivo, não com fogo, mas com frio. E então, há o gelo. Em 1991, observações de radar a partir do Observatório Arecibo, em Porto Rico, detectaram manchas altamente reflexivas próximas aos polos norte e sul de Mercúrio. As assinaturas de radar eram notavelmente semelhantes àquelas produzidas pelo gelo d'água, o mesmo tipo de retorno brilhante e especular observado nas calotas polares de Marte e nas luas geladas de Júpiter. A implicação era surpreendente. Poderia haver gelo d'água no planeta mais próximo do Sol, em um mundo onde as temperaturas diurnas superam os 400 graus Celsius. A chave para esse fenômeno é a quase inexistente inclinação axial de Mercúrio. A Terra está inclinada em 23,4 graus em relação à sua órbita, o que nos proporciona as estações do ano. A inclinação axial de Mercúrio é de apenas cerca de 0,034 graus, essencialmente zero. Isso significa que os polos de Mercúrio nunca recebem luz solar direta. O Sol, visto a partir dos polos de Mercúrio, sempre se mantém próximo ao horizonte, nunca se elevando mais do que uma fração de grau acima dele. E dentro das profundas crateras de impacto que marcam as regiões polares, existem áreas que nunca veem a luz do Sol, sombras permanentes que persistem desde a formação das crateras, bilhões de anos atrás. Nessas sombras permanentes, a temperatura cai a níveis extraordinários. Enquanto a superfície iluminada nas proximidades assa a 400 graus Celsius, os fundos das crateras sombreadas podem chegar a impressionantes menos 200 graus Celsius, frio o suficiente para preservar o gelo d'água por bilhões de anos. A superfície de Mercúrio experimenta a mais extrema variação de temperatura de qualquer planeta no Sistema Solar. De 430 graus Celsius, na superfície equatorial iluminada pelo Sol, a menos 180 graus Celsius, ou até mais frio nas crateras polares permanentemente sombreadas. Uma diferença de mais de 600 graus entre os pontos mais quentes e mais frios de um único mundo. O Messenger confirmou a presença de depósitos de gelo polar, além de qualquer dúvida razoável. Seu espectrômetro de nêutrons detectou níveis elevados de hidrogênio nos polos, consistentes com a presença de gelo d'água. Seu altímetro a laser mediu a refletância das regiões polares e encontrou superfícies anormalmente brilhantes dentro de crateras permanentemente sombreadas. Exatamente onde os modelos térmicos previam que o gelo poderia ser estável. E seus modelos térmicos detalhados, construídos usando a topografia real das crateras polares de Mercúrio, medida pela sonda, mostraram que a distribuição dos depósitos brilhantes em radar corresponde quase perfeitamente à distribuição prevista de gelo d'água termicamente estável. O gelo não é uniforme. Nas crateras mais frias, mais próximas dos polos,
o gelo d'água parece estar exposto diretamente na superfície, brilhante e reflexivo. Em crateras um pouco mais quentes, mais distantes dos polos, o gelo está enterrado sob uma camada de material escuro, possivelmente uma mistura de compostos orgânicos complexos trazidos pelos mesmos cometas e asteroides que forneceram a água. Essa camada escura de isolamento protege o gelo da sublimação, permitindo que ele persista, mesmo em áreas onde as temperaturas da superfície estão ligeiramente quentes demais para o gelo exposto. A quantidade total de gelo é substancial. Se espalhada por uma área do tamanho de Washington, D.C., formaria uma camada de mais de 3 quilômetros de espessura. Os depósitos podem ter cerca de 15 metros de espessura em crateras individuais. Para um planeta sem atmosfera, sem chuva, sem clima e sem ciclo hidrológico vulcânico, isso representa um notável reservatório de água congelada. De onde veio o gelo? As fontes mais prováveis são cometas e asteroides ricos em voláteis, os mesmos objetos que se acredita terem trazido água à Terra. Ao longo de bilhões de anos, os impactos desses objetos portadores de água teriam depositado moléculas de água na superfície de Mercúrio. A maior parte dessa água teria sido instantaneamente vaporizada pelo calor escaldante. Mas algumas moléculas, através de um processo de migração térmica aleatória, saltando pela superfície de regiões quentes para frias, eventualmente teriam encontrado seu caminho para as crateras polares permanentemente sombreadas, onde congelaram e permaneceram. O gelo nas crateras de Mercúrio pode ter se acumulado molécula por molécula, impacto por impacto, ao longo de toda a história do Sistema Solar. Há algo silenciosamente surpreendente nisso. No planeta mais próximo do Sol, o mundo rochoso mais exposto à radiação e com as temperaturas mais extremas do Sistema Solar, o gelo d'água sobreviveu por bilhões de anos, protegido da fúria do Sol apenas pela geometria da borda de uma cratera. A sombra de uma montanha, projetada em um ângulo perfeito, preservou um frágil depósito de água congelada ao longo de toda a história do Sistema Solar. O universo não precisa de distância para criar o frio. Precisa apenas de sombra. E em Mercúrio, as sombras são permanentes. Se você pudesse visitar uma dessas crateras polares, descer na escuridão de Prokófiev, por exemplo, uma cratera de 112 quilômetros de diâmetro próxima ao Polo Norte, você experimentaria uma das transições mais extremas do Sistema Solar. Ao caminhar da borda iluminada pelo Sol para a sombra da parede da cratera, você cruzaria, em uma distância de poucos metros, de uma temperatura de várias centenas de graus acima de zero para uma de quase 200 graus abaixo. A transição seria abrupta. Não há atmosfera para suavizá-la, nem convecção para misturar o ar quente e o frio. Um passo, rocha escaldante. Próximo passo, gelo. Dentro da cratera, na escuridão permanente, a temperatura gira em torno de menos 200 graus Celsius. O fundo estaria mal iluminado, se é que estaria, pela luz das estrelas e pelo fraco brilho refletido da borda iluminada acima. E sob seus pés, se os modelos estiverem corretos, haveria gelo d'água. Gelo antigo, talvez bilhões de anos, depositado molécula por molécula por impactos de cometas e migração térmica, preservado na eterna sombra da borda de uma cratera no planeta mais próximo do Sol. O gelo em Mercúrio é um lembrete de que o Sistema Solar é um lugar de contrastes extraordinários. Extremos de calor e frio podem coexistir no mesmo mundo, separados apenas pela geometria. O universo não é uniformemente hostil, é seletivamente hostil. E nas lacunas entre os extremos, nas sombras, nos lugares abrigados, nos cantos silenciosos onde a luz não chega, até as substâncias mais frágeis podem resistir. O campo magnético de Mercúrio é uma das características mais enigmáticas de qualquer planeta no Sistema Solar. Ele não deveria existir. Ou, pelo menos, a teoria convencional sugere que não deveria.
a Terra gera seu campo magnético através de um processo de dínamo, a convecção de ferro líquido no núcleo externo, impulsionada pelo resfriamento e cristalização do núcleo interno. Esse processo requer um núcleo parcialmente líquido, com convecção térmica ou composicional suficiente para sustentar a circulação de fluido eletricamente condutor. Para um planeta tão pequeno quanto Mercúrio, com sua enorme relação entre área de superfície e volume, os modelos previam que o núcleo deveria ter esfriado e solidificado bilhões de anos atrás, desligando qualquer dínamo muito antes dos dias atuais. E, no entanto, Mercúrio possui um campo magnético. Ele é fraco, cerca de 1% do da Terra, mas é global, dipolar e gerado internamente. A sonda Messenger o mediu em detalhes, encontrando um campo que está aproximadamente alinhado com o eixo de rotação do planeta, mas deslocado significativamente para o norte. O centro do dipolo magnético está deslocado cerca de 20% do raio do planeta em direção ao Polo Norte. Esse deslocamento para o norte é único entre os campos magnéticos planetários conhecidos e não tem uma explicação simples. A sobrevivência do dínamo requer que pelo menos parte do núcleo de Mercúrio permaneça líquida até os dias atuais. Em 2007, a análise das medições de gravidade da Messenger confirmou que o núcleo de Mercúrio é pelo menos parcialmente fundido. O planeta apresenta uma leve oscilação em sua rotação, chamada de libration, que é grande demais para ser explicada por um interior totalmente sólido. O núcleo externo líquido possibilita o processo de dínamo, mas a questão de como ele permaneceu líquido por 4,5 bilhões de anos em um planeta tão pequeno ainda não está totalmente resolvida. Uma possibilidade envolve a composição do núcleo. Se o núcleo de Mercúrio contém quantidades significativas de elementos leves, como enxofre, silício ou carbono, isso poderia reduzir o ponto de fusão da liga de ferro e desacelerar a taxa de solidificação. Um núcleo rico em enxofre poderia permanecer parcialmente líquido por muito mais tempo do que um núcleo de ferro puro. O Messenger detectou níveis surpreendentemente altos de enxofre na superfície de Mercúrio, apoiando a ideia de que o interior do planeta é enriquecido com esse elemento. Em 2019, um estudo que combinou dados de gravidade do Messenger com modelos do interior de Mercúrio forneceu evidências de que Mercúrio possui um núcleo interno sólido, semelhante ao da Terra, com um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros, cercado por um núcleo externo líquido com cerca de 2.000 quilômetros de espessura. O núcleo total, interno mais externo, se estende por cerca de 2.020 quilômetros a partir do centro de Mercúrio, deixando apenas cerca de 420 quilômetros para o manto silicatado e uma fina crosta que pode ter entre 30 e 50 quilômetros de espessura. Para colocar isso em perspectiva, o manto de Mercúrio é mais fino do que a distância de Nova York a Washington, D.C. O manto da Terra, em contraste, tem quase 2.900 quilômetros de espessura, 7 vezes mais espesso. Todo o envelope rochoso de Mercúrio, tudo que não é ferro, caberia dentro da camada mais externa do interior da Terra. Estruturalmente, Mercúrio é mais núcleo do que planeta. É como se alguém tivesse pegado a Terra, removido tudo acima do núcleo externo e envolvido a bola de ferro restante em uma fina camada de rocha. Essa estrutura tem consequências para a evolução térmica de Mercúrio. Um planeta perde calor através de sua superfície, e a taxa de perda de calor depende da razão entre a área da superfície e o volume. Planetas pequenos esfriam mais rápido do que os grandes. Mas o resfriamento de Mercúrio é complicado pelo fato de que seu núcleo é tão grande e seu manto tão fino. O manto fino fornece relativamente pouca isolação entre o núcleo quente e a superfície fria. O calor pode escapar de forma mais eficiente do que em um planeta com um manto mais espesso. Isso deveria ter feito o núcleo de Mercúrio esfriar
e solidificar relativamente rápido. E, no entanto, o núcleo permanece parcialmente líquido, sustentando o dínamo. Algo está retardando o resfriamento. Elementos leves no núcleo, que diminuem o ponto de fusão, são a explicação mais provável. A existência de um núcleo interno sólido e um núcleo externo líquido é essencial para sustentar o tipo de convecção composicional que impulsiona o dínamo da Terra. À medida que o núcleo interno se solidifica, ele libera elementos mais leves no núcleo externo líquido, criando uma convecção impulsionada pela flutuabilidade que alimenta o campo magnético. Mas o campo é fraco, muito mais fraco do que o da Terra. E o deslocamento? A deslocação para o norte do centro do dipolo adiciona uma camada adicional do mistério. Alguns modelos sugerem que o deslocamento é uma consequência natural da geometria da convecção no fino núcleo externo líquido de Mercúrio. Outros propõem que o campo não é um simples dipolo, mas possui componentes significativos de quadrupolo e de ordens superiores que criam o aparente deslocamento. A fraqueza do campo magnético de Mercúrio é, em si, um enigma. Se o dínamo opera através do mesmo mecanismo básico que o da Terra, convecção térmica e composicional, em um núcleo externo de liga de ferro líquido, por que o campo resultante é tão mais fraco? Uma possibilidade é que o dínamo de Mercúrio opere em um regime de vigor convectivo muito baixo, apenas ligeiramente acima do limiar necessário para sustentar um campo. O fino núcleo externo líquido, comprimido entre um grande núcleo interno sólido e o manto silicatado, pode não suportar a convecção vigorosa e em grande escala que gera o forte campo da Terra. Em vez disso, pode sustentar apenas uma convecção em pequena escala e irregular, que produz um campo mais fraco e variável. Outra possibilidade envolve a interação entre o campo magnético e o vento solar. A proximidade de Mercúrio ao Sol significa que o vento solar é muito mais intenso do que na Terra, cerca de 10 vezes mais denso e se movendo a velocidades semelhantes. Esse intenso vento solar comprime a magnetosfera de Mercúrio e pode influenciar o próprio processo de dínamo por meio de efeitos de indução que penetram através do manto fino até o núcleo. A conexão entre o vento solar externo e o dínamo interno pode criar um regime único que não tem paralelo na Terra ou em qualquer outro planeta. O campo magnético de Mercúrio também varia em escalas de tempo curtas. A sonda Messenger detectou flutuações na intensidade e na configuração do campo que estavam correlacionadas com as condições do vento solar, sugerindo que a magnetosfera é altamente responsiva a mudanças no ambiente externo. Compreender essas flutuações requer medições simultâneas do campo magnético, do vento solar e das populações de partículas carregadas dentro da magnetosfera. Exatamente o tipo de observações coordenadas que os 2 orbitadores da Bepi-Colombo estão projetados para fornecer. O mapeamento detalhado do campo magnético de Mercúrio, realizado a partir de sua órbita polar, deve ajudar a distinguir entre esses modelos e fornecer uma imagem muito mais completa da estrutura do campo. O campo magnético de Mercúrio, apesar de sua fraqueza, cria uma magnetosfera pequena, mas real. Uma cavidade no vento solar que parcialmente protege o planeta das partículas carregadas que vêm do Sol. No entanto, a magnetosfera é diminuta. Sua distância de afastamento subsolar, a distância do centro do planeta até o ponto onde a magnetosfera desvia o vento solar, é de apenas cerca de 1,5 raios de Mercúrio, em comparação com aproximadamente 10 raios da Terra para o nosso planeta. O vento solar frequentemente empurra a magnetosfera para baixo até a superfície no lado diurno, expondo as rochas diretamente a partículas solares energéticas. Esse bombardeio gradualmente remove átomos da superfície, contribuindo para a fina exosfera de Mercúrio, um envoltório tênue de átomos, principalmente sódio, potássio, cálcio e magnésio, que são expelidos da superfície pela radiação solar
impactos de micrometeoritos e pelo próprio vento solar. A exosfera de Mercúrio não é uma atmosfera em nenhum sentido significativo. É muito fina para que os átomos colidam entre si. Cada átomo segue sua própria trajetória balística, subindo da superfície e caindo de volta, ou escapando para o espaço completamente. Mas a exosfera é cientificamente valiosa, porque sua composição é um reflexo direto da mineralogia da superfície. Os átomos na exosfera vêm das rochas, e estudá-los a partir da órbita fornece uma análise remota da química da superfície. A interação entre o campo magnético de Mercúrio, o vento solar e a superfície é um sistema de extraordinária complexidade para um mundo tão pequeno. Compreendê-lo requer medições simultâneas do campo magnético, do ambiente de partículas carregadas e da exosfera, exatamente o tipo de ciência coordenada que os dois orbitadores da Bepi Colombo, voando em diferentes órbitas e medindo diferentes aspectos do sistema, estão projetados para fornecer. A superfície de Mercúrio conta uma história de violência e transformação. A característica mais proeminente é a Bacia de Caloris, uma das maiores estruturas de impacto do Sistema Solar, com cerca de 1.550 km de diâmetro. Caloris foi formada pelo impacto de um asteroide ou cometa de aproximadamente 100 km de diâmetro, colidindo com energia suficiente para remodelar uma fração significativa da superfície do planeta. O impacto foi tão poderoso que ondas sísmicas viajaram pelo planeta e convergiram no ponto diretamente oposto a Caloris, o ponto antipodal, produzindo uma região de terreno caótico e quebrado, conhecida como terreno estranho. A energia concentrada no antipódio foi suficiente para fraturar e deslocar as rochas da superfície, criando uma paisagem de colinas desordenadas e depressões que não tem paralelo em nenhum outro planeta. A Bacia de Caloris é um verdadeiro monumento à violência do início do Sistema Solar. Quando se formou, há aproximadamente 3,9 bilhões de anos, o impacto teria sido visível do espaço, um flash de luz, uma pluma de rocha vaporizada subindo centenas de quilómetros acima da superfície e uma onda de choque que percorreu todo o planeta. O corpo impactador, um asteroide ou cometa de cerca de 100 quilômetros de diâmetro, liberou mais energia em poucos segundos do que todas as armas nucleares já construídas pela humanidade, multiplicada por 1000. O craterão resultante é tão imenso que não foi totalmente mapeado até a chegada da sonda Messenger. A Mariner 10 havia visto apenas sua metade oriental. No lado oposto do planeta, diretamente oposto ao ponto de impacto, as ondas sísmicas convergentes criaram uma paisagem sem igual em qualquer outro lugar do Sistema Solar. A energia, viajando pelo denso interior de ferro de Mercúrio, foi focalizada pelo núcleo como uma lente, concentrando-se no ponto antipodal com uma intensidade devastadora. O resultado foi uma paisagem de caos disruptivo, colinas e depressões misturadas em um padrão que os geólogos chamam de terreno estranho, ou mais formalmente, terreno acidentado e lineado. Nada semelhante existe na Lua. A energia focada no antipó foi tão intensa que alguns pesquisadores sugeriram que isso pode ter desencadeado erupções vulcânicas naquele lado do planeta, embora essa hipótese ainda seja debatida. O interior da Bacia de Caloris foi parcialmente inundado por lavas vulcânicas, planícies suaves e escuras que se formaram após o impacto e indicam que Mercúrio passou por uma atividade vulcânica significativa após a formação da bacia. Essas planícies vulcânicas não se limitam a Caloris. Por todo o planeta, vastas extensões de terreno suave, as planícies vulcânicas do norte, por exemplo, cobrem milhões de quilômetros quadrados com fluxos de lava que eruptaram bilhões de anos atrás, enterrando a superfície mais antiga e fortemente craterada abaixo delas. O vulcanismo em Mercúrio parece ter sido extenso, mas agora é em grande parte ou totalmente extinto. Os depósitos vulcânicos mais recentes
são estimados em cerca de 1 a 2 bilhões de anos, antigos em padrões terrestres, mas jovens o suficiente para mostrar que Mercúrio foi vulcanicamente ativo por uma parte substancial de sua história. Se alguma atividade vulcânica continua hoje, é uma questão em aberto. Nenhum respiradouro ativo foi detectado, mas a contração contínua do planeta e as evidências de um núcleo externo ainda líquido sugerem que algum potencial vulcânico residual pode permanecer. Uma das descobertas mais surpreendentes da Messenger foi a existência de cavidades, pequenas depressões rasas e de forma irregular encontradas nos fundos de crateras, anéis centrais e outras superfícies geológicas frescas. As cavidades são brilhantes, sem bordas, e parecem estar se formando ativamente. Não mostram evidências de crateras de impacto subsequentes, sugerindo que são algumas das características mais jovens na superfície de Mercúrio. Acredita-se que se formem quando materiais voláteis embutidos nas rochas próximas à superfície, possivelmente sulfetos ou outros compostos, são destruídos pela exposição à intensa radiação solar e ao bombardeio de partículas carregadas na superfície de Mercúrio. Os voláteis sublimam ou se decompõem, e a superfície colapsa nos vazios resultantes. As cavidades são exclusivas de Mercúrio. Nenhuma característica semelhante foi encontrada na Lua, em Marte ou em qualquer outro corpo celeste. Elas variam em tamanho de dezenas de metros a vários quilômetros de diâmetro e geralmente têm apenas algumas dezenas de metros de profundidade. Elas são encontradas preferencialmente nos fuldos de crateras, picos centrais e nas paredes de crateras de impacto frescas, locais onde o impacto escavou material debaixo da superfície, expondo camadas ricas em voláteis ao ambiente solar hostil pela primeira vez. A formação de cavidades parece ser um processo contínuo. Algumas delas apresentam bordas nítidas e bem definidas, sem sinais de degradação devido a impactos subsequentes, indicando que são algumas das características geológicas mais jovens do planeta. Outras parecem estar em crescimento. Suas bordas avançam pelo terreno circundante à medida que mais material volátil é removido. O processo é lento pelos padrões humanos, mas rápido em termos geológicos. Cientistas da Messenger estimaram que as cavidades poderiam se aprofundar a taxas de centímetros por milhão de anos, rápido o suficiente para produzir as características observadas dentro da escala de tempo do Sistema Solar. Quais são os voláteis que estão sendo perdidos? Os principais candidatos são os sulfetos, compostos de enxofre com metais como cálcio, magnésio ou sódio, que são estáveis em profundidade, mas se decompõem quando expostos ao ciclo térmico e ao bombardeio de partículas na superfície de Mercúrio. O grafite, o mineral de carbono encontrado na crosta escurecida de Mercúrio, também pode desempenhar um papel. A química exata ainda não é conhecida e as medições da composição da superfície, feitas pela Bepi Colombo, serão cruciais para identificar as espécies voláteis responsáveis. A própria existência das cavidades desafia nossa compreensão sobre a formação de Mercúrio. Se a superfície do planeta retém material volátil suficiente para sublimar ativamente e formar novas características geológicas hoje, então Mercúrio não pode ter sido submetido ao processamento térmico mais extremo. Os voláteis deveriam ter sido eliminados há muito tempo. Sua persistência requer que Mercúrio tenha se formado sob condições frias o suficiente para retê-los, ou que tenham sido entregues após a formação inicial do planeta, talvez pelos mesmos cometas e asteroides que trouxeram o gelo polar. A existência deles nos diz algo importante sobre a composição de Mercúrio. O planeta retém compostos voláteis em sua crosta, apesar de sua proximidade com o Sol. Isso é difícil de conciliar com modelos que invocam aquecimento extremo, seja do jovem Sol ou de um impacto gigante, para explicar a composição rica em ferro de Mercúrio. Se Mercúrio tivesse sido submetido a temperaturas altas o suficiente para remover seu manto silicatado, essas mesmas temperaturas deveriam ter destruído quaisquer compostos voláteis no material restante.
A sobrevivência de voláteis na crosta de Mercúrio é um dos argumentos mais fortes contra as versões mais extremas das hipóteses de impacto gigante e fotovaporização. Se você pudesse estar na superfície de Mercúrio, vestindo um traje que de alguma forma o protegesse das extremas temperaturas e da ausência de atmosfera, veria uma paisagem ao mesmo tempo familiar e alienígena. As crateras lembrariam a Lua. A superfície rochosa e cinza pareceria árida e antiga. Mas as escarpas lobadas, os grandes penhascos que se erguem das planícies, lhe diriam que este mundo não é simplesmente velho. Ele está se contraindo, mudando, apertando-se. E as cavidades, aquelas estranhas e brilhantes fossas sem bordas, indicariam que a superfície está sendo corroída, átomo por átomo, pela energia implacável do Sol próximo. O céu seria negro. Mercúrio não tem atmosfera para dispersar a luz. O Sol pareceria enorme, quase 3 vezes o diâmetro aparente que tem da Terra, um disco ardente de fogo branco dominando o céu. As estrelas seriam visíveis mesmo durante o dia, se você conseguisse desviar o olhar do brilho ofuscante do Sol. E o chão sob seus pés estaria coberto por um fino regolito escuro, uma camada de rocha pulverizada produzida por bilhões de anos de bombardeio de micrometeoritos, semelhante ao solo lunar, mas mais escura, enriquecida em compostos que contêm carbono, que conferem à superfície de Mercúrio sua característica baixa refletância. Mercúrio é mais escuro do que a Lua. Sua superfície reflete apenas cerca de 7% da luz solar que recebe, em comparação com os 12% da Lua. A sonda Messenger descobriu que essa escuridão se deve, pelo menos em parte, ao carbono, especificamente ao grafite, presente na crosta. Mercúrio pode ter tido uma crosta antiga de grafite que se formou à medida que o oceano de magma original do planeta se cristalizava, com o grafite flutuando para a superfície como um mineral mais leve. Essa crosta de grafite foi em grande parte enterrada por processos vulcânicos e de impactos subsequentes. Mas vestígios permanecem, escurecendo a superfície e fornecendo mais uma pista sobre a história de formação peculiar de Mercúrio. Pense no que isso significa. Quando Mercúrio era jovem, sua superfície pode ter estado coberta por uma crosta de grafite puro, um mineral escuro e rico em carbono que flutuou para o topo do oceano de magma do planeta à medida que minerais silicatados mais pesados se cristalizavam e afundavam. Mercúrio pode ter sido, em sua juventude mais remota, um planeta com uma superfície feita de grafite, como a mina de um lápis. Essa camada de grafite foi desde então enterrada, quebrada e misturada por bilhões de anos de vulcanismo e impactos, mas seus remanescentes persistem, escurecendo a superfície e conferindo a Mercúrio seu característico baixo albedo. A hipótese da crosta de flutuação de grafite também tem implicações para a evolução térmica de Mercúrio. O grafite é um bom isolante térmico. Se o jovem Mercúrio tinha uma crosta espessa de grafite, pode ter retido seu calor interno por mais tempo do que um planeta com uma crosta puramente silicatada, potencialmente afetando o tempo de convecção do manto, a atividade vulcânica e o resfriamento do núcleo. A composição da crosta, uma das primeiras coisas que os instrumentos da Bepi-Colombo irão caracterizar em detalhes, pode conter a chave para entender toda a história térmica de Mercúrio. A órbita de Mercúrio é tão extrema quanto sua composição. É a órbita mais excêntrica de qualquer planeta do Sistema Solar, uma elipse alongada que leva Mercúrio de uma distância periélica de 46 milhões de quilômetros do Sol até uma distância afélia de 70 milhões de quilômetros. Em sua aproximação mais próxima, Mercúrio está 50% mais perto do Sol do que em sua distância mais afastada. Essa enorme variação de distância produz uma variação correspondente na quantidade de energia solar que o planeta recebe. No periélio, a intensidade solar
é mais do que o dobro do que é no afélio. A relação de Mercúrio com o Sol vai além da mera proximidade. Foi Mercúrio que forneceu uma das primeiras e mais celebradas confirmações da teoria da relatividade geral de Einstein. No século XIX, astrônomos notaram que a órbita de Mercúrio estava precessando. A orientação de sua órbita elíptica estava lentamente rotacionando ao redor do Sol, a uma taxa ligeiramente mais rápida do que as leis de Newton previam. A discrepância era pequena, 43 arcos segundos por século, mal mensurável mesmo com os melhores instrumentos. Durante décadas, essa precessão inexplicada foi atribuída à influência gravitacional de um planeta hipotético, Vulcano, orbitando ainda mais perto do Sol do que Mercúrio. Buscas e mais buscas foram realizadas, mas Vulcano nunca foi encontrado. Em 1915, quando Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a teoria previa exatamente o excesso de precessão observado na órbita de Mercúrio. A curvatura do espaço-tempo perto do Sol, que a teoria de Newton não levava em conta, produzia precisamente os 43 arcos segundos por século que haviam intrigado os astrônomos por décadas. Essa foi uma das primeiras e mais dramáticas confirmações da relatividade geral, e continua sendo um dos exemplos mais elegantes de uma previsão teórica que corresponde à observação. Mercúrio, o menor e mais negligenciado dos planetas, forneceu a base empírica para uma das maiores conquistas intelectuais da história da humanidade. O período orbital de Mercúrio é de 87,97 dias terrestres. Seu período de rotação, o tempo que leva para girar uma vez em seu eixo, é de 58,65 dias terrestres. Essa relação cria uma dinâmica peculiar. O período de rotação de Mercúrio é exatamente 2/3 do seu período orbital, resultando numa ressonância spin-órbita de 3/2. A cada 2 órbitas ao redor do Sol, Mercúrio completa exatamente 3 rotações. Essa ressonância não é mera coincidência. É o único exemplo de ressonância spin-órbita 3/2 no Sistema Solar. Uma configuração estável, a qual Mercúrio foi aprisionado por forças de maré no início de sua história. Em contraste, nossa Lua está em uma ressonância 1/1 com a Terra, girando uma vez para cada órbita, o que explica por que sempre vemos a mesma face voltada para nós. A ressonância 3/2 de Mercúrio é mais complexa e foi inicialmente inesperada. Durante décadas, os astrônomos presumiram que Mercúrio estava em uma ressonância 1/1, como a Lua, sempre mostrando a mesma face para o Sol. Esse erro só foi corrigido em 1965, quando observações de radar revelaram o verdadeiro período de rotação de Mercúrio. A descoberta da ressonância 3/2 foi, por si só, um triunfo da medição cuidadosa. Giuseppe Bepi Colombo, o matemático e engenheiro italiano que deu nome à missão Bepi Colombo, foi um dos primeiros a reconhecer a importância da razão 3/2 e a explicar como o atrito das marés poderia estabelecer tal ressonância em um planeta com a excentricidade orbital de Mercúrio. Essa configuração foi estabelecida no início da história de Mercúrio por interações de maré com o Sol, que gradualmente desaceleraram a rotação inicialmente mais rápida do planeta, até que ele se fixasse nessa configuração estável. A ressonância 3/2 tem uma consequência notável para o dia de Mercúrio. Um dia solar em Mercúrio, o tempo entre um nascer do Sol e o próximo em um ponto específico da superfície, dura 176 dias terrestres, ou exatamente 2 anos mercurianos. Isso significa que um único ciclo dia-noite em Mercúrio abrange 2 órbitas completas ao redor do Sol. Se você estivesse no equador de Mercúrio e observasse o Sol, veria ele nascer, subir ao zênite, se pôr, passar por uma noite que dura 88 dias terrestres, e em seguida nascer novamente. Tudo isso enquanto o planeta completava 2 voltas completas ao redor do Sol.
E devido à órbita excêntrica de Mercúrio, algo ainda mais estranho acontece perto do periélio. Em certas longitudes, o Sol parece nascer, parar, inverter brevemente sua direção e, em seguida, retomar seu movimento normal para leste. Um movimento retrógrado aparente, causado pela velocidade orbital do planeta, temporariamente superando sua velocidade de rotação durante a aproximação mais próxima ao Sol. A partir desses locais, o Sol parece realizar um pequeno loop no céu antes de continuar seu caminho. É uma consequência visual da mecânica celeste que não tem paralelo em nenhum outro planeta. As extremas temperaturas em Mercúrio são as mais severas do Sistema Solar. No ponto subsolar, o local onde o Sol está diretamente acima, a temperatura da superfície atinge aproximadamente 430 graus Celsius durante o periélio. Na mesma latitude do lado noturno, após 88 dias terrestres de escuridão, a temperatura cai para cerca de menos 180 graus Celsius. Essa é uma variação de mais de 600 graus Celsius, a maior oscilação de temperatura de qualquer planeta. Em comparação, a faixa de temperatura da superfície da Terra, desde os desertos mais quentes até as noites mais frias da Antártica, abrange apenas cerca de 140 graus. Mercúrio alcança essas extremidades porque praticamente não possui atmosfera para moderá-las. Sua exosfera, a tênue nuvem de átomos expelidos da superfície, tem uma massa total de talvez algumas centenas de quilos. Ela não fornece isolamento térmico, efeito estufa, convecção ou clima. O calor chega do Sol, é absorvido pela superfície escura e é reemitido de volta ao espaço. A superfície está em equilíbrio térmico direto com a radiação solar, quente onde o Sol brilha, fria onde não brilha. Não há amortecimento, não há atraso, não há misericórdia. A ausência de atmosfera em Mercúrio significa que não há som. Sem vento, sem trovão, sem canto de pássaros, sem farfalhar, sem zumbido de qualquer tipo. Se você estivesse na superfície de Mercúrio, o silêncio seria absoluto. Um tipo de silêncio que não existe em nenhum lugar da Terra, nem na caverna mais profunda, nem na câmara anecoica mais silenciosa. As únicas vibrações que chegariam aos seus ouvidos seriam conduzidas pelo solo sob seus pés. E essas seriam os suaves tremores dos mercurquarks, o próprio batimento cardíaco lento do planeta em contração. O ciclo térmico que Mercúrio suporta é extremo o suficiente para afetar os materiais da superfície. As rochas em Mercúrio são submetidas a ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento, de centenas de graus acima de zero a centenas abaixo, a cada 176 dias terrestres. Esse estresse térmico gradualmente degrada as rochas da superfície, criando um regolito de grão fino semelhante ao solo lunar, mas processado por variações de temperatura muito mais extremas. O regolito também é continuamente bombardeado por micrometeoritos, partículas do vento solar e raios cósmicos de alta energia, todos chegando sem impedimentos de qualquer escudo atmosférico. A superfície de Mercúrio é uma das mais irradiadas, mais estressadas termicamente e mais fisicamente processadas do Sistema Solar. Esse ambiente térmico é extremamente hostil para espaçonaves. O Messenger sobreviveu em órbita ao redor de Mercúrio por 4 anos, utilizando um protetor solar cerâmico para proteger seus instrumentos da radiação solar direta, que é até 11 vezes mais intensa do que na Terra. Mesmo assim, a espaçonave precisava ser cuidadosamente orientada o tempo todo para manter o protetor solar entre seus instrumentos e o Sol. O Bepi Colombo enfrenta desafios semelhantes. Seu módulo de transferência para Mercúrio, que transportou os 2 orbitadores até o planeta, está equipado com enormes painéis solares que devem ser mantidos no ângulo correto para evitar superaquecimento, enquanto ainda geram energia suficiente para operar os motores iônicos. A engenharia térmica necessária para operar uma espaçonave em Mercúrio
é mais exigente do que em qualquer outro destino do sistema solar interno. Paradoxalmente, é mais difícil alcançar Mercúrio do que Saturno. Não porque Mercúrio esteja mais longe, mas porque a gravidade do Sol acelera as espaçonaves em direção a ele, tornando extraordinariamente difícil desacelerar o suficiente para entrar em órbita. O Bepi Colombo realizou 9 sobrevoos assistidos pela gravidade, 1 na Terra, 2 em Vênus e 6 em Mercúrio, ao longo de 8 anos, gradualmente reduzindo a velocidade para chegar a Mercúrio com uma velocidade baixa o suficiente para que a fraca gravidade do planeta possa capturá-lo. Este é um dos desafios mais complexos de mecânica orbital em toda a ciência planetária. A existência de Mercúrio desafia nossa compreensão de como o sistema solar interno se formou. No modelo padrão de formação de planetas terrestres, os 4 planetas rochosos se formaram a partir de um disco de pequenos corpos, planetesimais e embriões planetários, que orbitavam o jovem Sol no sistema solar interno. Através de um processo de colisões, fusões e interações gravitacionais que duraram dezenas de milhões de anos, esses pequenos corpos foram reunidos nos planetas que vemos hoje. O modelo funciona razoavelmente bem para Vênus, Terra e Marte, produzindo planetas de massas aproximadamente corretas, em órbitas aproximadamente corretas. Mas Mercúrio é um problema persistente. O modelo padrão tem dificuldades para produzir um planeta tão pequeno quanto Mercúrio, a 0,39 unidades astronômicas do Sol. A maioria das simulações falha em formar um planeta na posição de Mercúrio ou produz um que é excessivamente massivo. O problema é que a borda interna do disco protoplanetário, próxima ao Sol, deveria conter material suficiente para construir um planeta maior. Por que Mercúrio acabou tão pequeno e por que possui uma composição tão incomum, permanece uma questão em aberto. É, de fato, um dos problemas não resolvidos mais persistentes no estudo do sistema solar interno. Considere o contexto mais amplo. Os 4 planetas terrestres apresentam uma gama notável de massas. Mercúrio representa apenas 5,5% da massa da Terra, enquanto Vênus chega a 82%. Marte, na outra extremidade da zona terrestre, corresponde a cerca de 11%. Essa distribuição não é uniforme. Há um enorme hiato entre Mercúrio e Vênus, e outro entre Marte e Júpiter. Essas lacunas refletem os processos dinâmicos que moldaram o sistema solar interno, incluindo a influência gravitacional de Júpiter, a migração dos planetas gigantes e a fase caótica final da acreção. Um dos desenvolvimentos mais importantes nos últimos anos foi o reconhecimento de que a formação de Mercúrio não pode ser compreendida isoladamente. Ela deve ser entendida como parte do problema mais amplo da formação dos planetas terrestres. Um problema que também abrange a pequena massa de Marte, os tamanhos semelhantes de Vênus e Terra, e a aparente ausência de superterras em nosso sistema solar. Essas características estão todas conectadas através da dinâmica do disco protoplanetário e da escultura gravitacional dos planetas gigantes. Em alguns modelos, particularmente aqueles que invocam a hipótese do Grand Tech, onde Júpiter migrou para dentro e depois para fora, no início da história do Sistema Solar, o disco interno foi truncado e esgotado pela passagem de Júpiter, limitando a quantidade de material disponível para formar Mercúrio. Nesses modelos, a pequena massa de Mercúrio é uma consequência natural do mesmo processo que explica a pequena massa de Marte. Ambos os planetas se formaram nas bordas de um disco que foi esculpido e esgotado pela migração dos planetas gigantes. Mas mesmo nesses modelos, a composição incomum de Mercúrio, o enriquecimento em ferro, a retenção de voláteis, o enorme núcleo, requer uma explicação adicional. A dinâmica sozinha não produz um planeta rico em ferro. Algo mais deve ter ocorrido. Um impacto, um processo térmico, um fracionamento químico no disco.
para conferir a Mercúrio seu caráter distintivo. Alguns modelos propõem que o pequeno tamanho de Mercúrio é uma consequência do mesmo processo que produziu seu grande núcleo. Um impacto gigante que removeu não apenas material do manto, mas também uma fração significativa da massa total do planeta. Nessa perspectiva, Mercúrio foi uma vez maior, e o impacto o reduziu ao seu estado atual. Outros sugerem que a pequena massa de Mercúrio reflete a quantidade real de material disponível no sistema solar mais interno. Se o disco protoplanetário foi truncado próximo à órbita atual de Mercúrio, talvez pelo campo magnético do jovem Sol ou por episódios iniciais de dispersão do disco, então simplesmente não havia material suficiente para construir um planeta maior. A pequena massa e a composição rica em ferro podem ser consequências de se formar na borda interna do disco, onde as condições eram extremas e os materiais disponíveis eram diferentes dos que estavam mais afastados. A descoberta de supermercúrios, exoplanetas ricos em ferro com composições semelhantes ou até mais extremas do que a de Mercúrio, trouxe nova urgência a essas questões. Se Mercúrio é um acidente isolado, resultado de um único e improvável impacto gigante, então poderíamos esperar que os supermercúrios fossem raros. Mas se o enriquecimento em ferro é uma consequência natural de se formar próximo a uma estrela, então os supermercúrios deveriam ser comuns. E entender Mercúrio se torna essencial para compreender uma fração significativa de todos os planetas rochosos na galáxia. Os dados ainda são escassos demais para distinguir entre essas possibilidades. Apenas um punhado de supermercúrios confirmados existe no catálogo de exoplanetas. Mas, à medida que a precisão das medições de massa e raio melhora, e que novas pesquisas planetárias descobrem mais planetas rochosos com densidades bem caracterizadas, a população de mundos ricos em ferro provavelmente crescerá. Mercúrio, como o único planeta rico em ferro que podemos estudar de perto, continuará sendo o padrão de calibração para toda essa classe de objetos. A conexão vai além da composição. Os processos que moldaram Mercúrio, impactos gigantes, fotovaporização, enriquecimento em ferro no disco interno, não são exclusivos do nosso sistema solar. Eles são processos planetários genéricos que devem operar onde quer que planetas rochosos se formem. Cada estrela com um disco protoplanetário possui uma região interna quente, onde as temperaturas favorecem a condensação rica em ferro. Cada sistema planetário provavelmente passa por impactos gigantes durante a caótica fase final de montagem dos planetas. Cada estrela jovem tem um vento estelar intenso que pode varrer detritos do sistema interno. Se planetas ricos em ferro são comuns, e o crescente catálogo de supermercúrios sugere que podem ser, então entender Mercúrio não é apenas uma questão de completar nosso inventário do sistema solar. Trata-se de compreender um modo fundamental de formação planetária. Mercúrio não é um acidente, pode ser um arquétipo. E, no entanto, estudamos Mercúrio menos do que qualquer outro planeta terrestre. Sabemos mais sobre a composição do solo marciano do que sobre a composição da crosta de Mercúrio. Temos modelos tridimensionais melhores do interior da Lua do que do de Mercúrio. Nunca colocamos um sismômetro em Mercúrio, nunca analisamos uma amostra de rocha de Mercúrio, nunca implantamos uma estação meteorológica ou um magnetômetro em sua superfície. O planeta que pode nos ensinar mais sobre a formação de planetas rochosos é o planeta que exploramos menos. Essa disparidade não é resultado de indiferença, é resultado da física. Mercúrio é simplesmente o planeta terrestre mais difícil de alcançar. Sua proximidade com o Sol cria um enorme poço gravitacional que as espaçonaves devem superar. O ambiente térmico é severo. As distâncias de comunicação, embora não extremas, são complicadas pela necessidade de evitar apontar antenas em direção ao Sol. Cada aspecto de uma missão a Mercúrio, propulsão, controle térmico, energia, navegação, comunicação,
é mais desafiador do que o equivalente em uma missão a Marte ou Vênus. A Bepi-Colombo está agora em sua aproximação final a Mercúrio. Após uma jornada de mais de 8 anos, incluindo um sobrevoo da Terra, 2 de Vênus e 6 de Mercúrio, a missão europeia-japonesa completou sua última manobra de assistência gravitacional em janeiro de 2025 e agora está usando seus propulsores iônicos para reduzir lentamente sua velocidade para a inserção orbital em novembro de 2026. Uma vez em órbita, as 2 espaçonaves da missão, o orbitador planetário de Mercúrio da ESA e o orbitador magnetosférico de Mercúrio da JAXA, se separarão e iniciarão suas órbitas independentes ao redor do planeta. Juntas, elas realizarão o estudo mais abrangente de Mercúrio já tentado. O orbitador planetário de Mercúrio mapeará a superfície em alta resolução, medirá a composição das rochas e do solo, sondará o interior do planeta por meio de medições de gravidade e topografia e buscará processos geológicos ativos. Seu instrumento MERTIS, um espectrômetro de infravermelho térmico, já retornou as primeiras observações detalhadas da superfície de Mercúrio no infravermelho médio durante os sobrevoos da missão, revelando o planeta em uma faixa de comprimento de onda nunca antes observada de perto. O orbitador também carrega um radar de penetração que pode detectar estruturas geológicas enterradas. O orbitador magnetosférico de Mercúrio caracterizará o campo magnético do planeta, a magnetosfera e a exosfera, com um detalhe sem precedentes. Voando em uma órbita altamente elíptica que o leva longe do planeta e depois se aproxima da superfície, ele amostrará diferentes regiões da magnetosfera e medirá a interação entre o vento solar e o escudo magnético de Mercúrio. Combinadas com as medições do orbitador planetário em sua órbita mais baixa e circular, as 2 espaçonaves fornecerão uma imagem tridimensional do ambiente magnético de Mercúrio. A missão está projetada para durar 1 ano em órbita, com uma possível extensão de mais 1 ano. Durante esse período, ela tentará responder às 5 principais questões científicas que têm impulsionado a exploração de Mercúrio desde a Mariner 10. Qual é a origem da densidade anômala de Mercúrio? Qual é a história geológica do planeta? Qual é a estrutura e a origem do seu campo magnético? Qual é a estrutura e a dinâmica de sua magnetosfera? E qual é a composição e a origem de seus depósitos de gelo polar? Cada uma dessas perguntas está conectada a temas maiores na ciência planetária. A origem da densidade de Mercúrio fala sobre os mecanismos de formação de planetas rochosos em todo o universo. A história geológica nos conta como planetas de uma única placa evoluem ao longo de bilhões de anos. O campo magnético revela a dinâmica dos dínamos planetários em núcleos ricos em ferro. A magnetosfera oferece um laboratório para estudar como pequenos campos magnéticos interagem com o vento solar, relevante para entender as atmosferas de exoplanetas rochosos que orbitam próximos às suas estrelas. E os depósitos de gelo polar conectam a história de Mercúrio à questão mais ampla de como a água é distribuída e preservada em todo o sistema solar. Mercúrio é o menos explorado dos planetas terrestres. A Mariner 10 viu menos da metade de sua superfície. O Messenger mapeou todo o globo, mas operou em uma órbita altamente excêntrica, que limitou sua cobertura do hemisfério sul. Durante suas sobrevoos, o Bepi-Colombo já retornou vislumbres intrigantes. Suas câmeras de monitoramento capturaram imagens de perto da superfície craterada de Mercúrio, revelando detalhes em escalas nunca antes fotografadas. Durante o 5º sobrevoo, em dezembro de 2024, o instrumento MERTIS observou Mercúrio em luz infravermelha média pela primeira vez, revelando a emissão térmica do planeta em comprimentos de onda que podem distinguir entre diferentes composições minerais. Durante o 6º e último sobrevoo, em janeiro de 2025,
As câmeras registraram crateras permanentemente sombreadas próximas ao Polo Norte, incluindo Prokofiev, Kandinsky e Tolkien. As mesmas crateras onde se acredita que o gelo de água reside. Essas imagens, tiradas a uma distância de apenas 295 quilômetros da superfície, estão entre as vistas mais próximas das regiões polares de Mercúrio já obtidas. O BEP-Colombo, com suas órbitas polares e seu conjunto de 16 instrumentos, fornecerá a visão mais completa e detalhada de Mercúrio que já tivemos. E além do BEP-Colombo, não há missões atualmente aprovadas para Mercúrio. Nenhum plano para um módulo de pouso, nenhum plano para um sismômetro, nenhum plano para uma missão de retorno de amostras. Mercúrio continua sendo o planeta terrestre mais difícil de alcançar, o mais desafiador para operar ao redor e o menos visitado. É um mundo que vislumbramos, brevemente, pelas janelas de espaçonaves que passaram, mas que nunca exploramos verdadeiramente. Agora, dê um passo atrás e considere o que é Mercúrio. É o menor planeta, o mais castigado, o mais rico em ferro, o mais extremo em termos térmicos, o mais excêntrico em sua órbita, o mais rápido em sua revolução, o mais próximo do Sol, o último dos planetas terrestres a ser estudado por uma espaçonave em órbita. E talvez o mais paradoxal, um mundo onde o gelo de água sobrevive em sombra permanente na superfície de um planeta que atinge 430 graus Celsius sob a luz solar. Mercúrio é um planeta de contradições. Fogo e gelo, separados por nada mais do que o ângulo de uma borda de cratera. Um campo magnético que não deveria existir, gerado por um núcleo que deveria ter se solidificado. Uma superfície que ainda está se contraindo, em um planeta que antes se acreditava geologicamente morto. Compostos voláteis na crosta de um mundo que orbita mais perto do Sol do que qualquer outra coisa no sistema solar. E no centro de todas essas contradições reside o núcleo, aquela imensa e anômala esfera de ferro que compõe 85% do raio do planeta e 70% de sua massa. Um núcleo que pode ser o remanescente de um impacto catastrófico que despojou um mundo de rochas, ou o produto de uma violenta série de colisões com os jovens planetas internos, ou o resultado natural da formação a partir de material rico em ferro na região mais quente e extrema do disco protoplanetário. Não sabemos qual história é verdadeira. Cada uma delas nos contaria algo diferente sobre como o sistema solar foi construído e como os planetas rochosos se formam ao redor de outras estrelas. Mercúrio é o menor mistério do sistema solar e a sua pergunta mais antiga. Tem sido visível em nosso céu desde o alvorecer da civilização, nomeado pelos antigos, acompanhado por todas as culturas que observaram os céus. E, no entanto, permanece em aspectos fundamentais inexplicável. Seu núcleo desproporcional, seu manto ausente, seu gelo impossível, seu campo magnético teimoso, sua pele encolhendo. Cada planeta tem uma história. A história de Mercúrio é uma de extremos, de um mundo levado ao limite do que pensávamos que um planeta rochoso poderia ser, e então levado ainda mais longe. É um caso de teste para nossos modelos de formação planetária, um ponto de calibração para nossa compreensão de mundos ricos em ferro, e um lembrete de que os menores residentes do sistema solar muitas vezes são os mais reveladores. A missão BEP-Colombo chegará em novembro de 2026. Seus instrumentos despertarão em órbita ao redor de um mundo que esperou 4,5 bilhões de anos para ser compreendido. Quando os dados começarem a fluir, quando os mapas de superfície se tornarem mais nítidos, quando os modelos de campo magnético se convergirem, quando as medições de composição revelarem do que Mercúrio é realmente feito, poderemos finalmente descobrir se este planeta é o corpo despojado de um mundo maior, ou o filho pesado em ferro da nebulosa solar interna, ou algo completamente diferente que ninguém ainda imaginou.
Até lá, Mercúrio orbita em silêncio, mais próximo do Sol do que qualquer outra coisa, menor que as luas dos gigantes, mais denso do que qualquer mundo do seu tamanho deveria ser. Mercúrio nos ensina que tamanho não é uma medida de importância. O menor planeta carrega algumas das maiores questões da ciência planetária. Como se formam os planetas rochosos? O que determina a proporção de ferro para rocha em um mundo? Como funcionam os dínamos planetários em núcleos pequenos e ricos em ferro? Quanto tempo um planeta pode permanecer tectonicamente ativo enquanto esfria? De onde vem a água do sistema solar e onde ela sobrevive? Cada uma dessas perguntas tem implicações que vão muito além de Mercúrio. Para os milhares de exoplanetas rochosos sendo descobertos ao redor de outras estrelas, para a compreensão do interior da nossa própria Terra, para a física fundamental de como os mundos são montados a partir de poeira e gravidade. Passamos décadas estudando Marte, em busca de sinais de água e vida passadas. Enviamos sonda após sonda a Vênus, tentando entender como o gêmeo da Terra se tornou inabitável. Mas Mercúrio, o planeta que desafia nossos modelos de formação de forma mais direta, o planeta cujo núcleo de ferro desproporcional não tem uma explicação satisfatória. Recebeu apenas 2 missões orbitais em toda a história da exploração espacial. Isso está prestes a mudar. Mas a mudança vem lentamente, na velocidade de motores iônicos e assistências gravitacionais, medida em anos e décadas. Um planeta que cabe na palma do sistema solar. Uma bola de canhão, marcada e antiga, ainda esfriando, ainda encolhendo, ainda guardando seus segredos à sombra do Sol. Há algo comovente na posição de Mercúrio no sistema solar. É o planeta mais próximo do Sol, o mais iluminado, o mais irradiado, o mais exposto de todos os mundos. E, no entanto, também é o mais sombreado. Seus crateras polares não viram a luz do Sol desde que foram formadas. Seu lado noturno, durante a longa noite mercuriana, mergulha em um frio que rivaliza com o do sistema solar externo. O planeta que vive mais próximo do fogo é também o planeta que conhece o frio mais profundo. Mercúrio não exige nossa atenção. É pequeno, difícil de ver, complicado de alcançar e ainda mais difícil de estudar. Não possui anéis dramáticos, nem uma atmosfera densa, e não apresenta sinais óbvios de vida passada ou presente. Não oferece promessas de colonização futura, nem recursos que valham a pena explorar, e suas paisagens não inspiram cartões postais. Em todos os sentidos convencionais, é o planeta menos glamuroso do sistema solar. Mas a ciência não se atrai pelo glamour, ela se atrai pelas anomalias, por coisas que não se encaixam, por dados que quebram os modelos e nos forçam a repensar. E por essa medida, Mercúrio está entre os planetas mais importantes que conhecemos. Seu núcleo desproporcional desafia a teoria de formação. Seu campo magnético desafia a teoria do dínamo. Seu gelo polar desafia nossas suposições sobre habitabilidade e preservação volátil. Sua superfície em encolhimento desafia nossa compreensão da evolução térmica planetária. Cada mistério que Mercúrio apresenta é uma fissura em nossos modelos, e cada fissura é uma oportunidade de construir algo melhor. O menor planeta é o maior enigma, e o enigma está longe de ser resolvido. Mas talvez seja assim que deve ser. A história da ciência planetária é uma história de surpresas trazidas pelos mundos que pensávamos entender. Marte, considerado morto, revelou ter rios e lagos. Vênus, imaginado como um paraíso tropical, revelou-se um inferno. Plutão, descartado como uma rocha congelada, mostrou ter um coração de gelo de nitrogênio e uma atmosfera que sobe e desce com as estações. E Mercúrio, pequeno, maltratado, considerado um mundo morto demais próximo do Sol para ser interessante, revelou-se um dos planetas mais geologicamente ativos, composicionalmente extremos
e cientificamente importantes que conhecemos. O universo tem uma maneira de recompensar aqueles que olham para os lugares que ninguém mais se dá ao trabalho de examinar. Mercúrio é esse tipo de lugar, ignorado, subestimado e repleto de respostas para perguntas que ainda não aprendemos a fazer. 4 bilhões e 500 milhões de anos de história, 58 milhões de quilômetros do Sol, um mundo de ferro e sombra, fogo e gelo, crateras antigas e escarpas jovens, preso em uma lenta valsa 3-2 com a estrela mais próxima. Mercúrio tem nos esperado desde antes de existirmos. Agora, finalmente, estamos chegando para ouvir. E quanto mais cuidadosamente ouvimos, mais ele revela.